Fala moçada, tudo bem, gente? Pessoal, olha só, trazendo aqui para vocês hoje conteúdozinho de permutação circular. A gente já estudou as permutações simples, a permutação com repetição e agora a gente vai para a permutação circular, belezinha? Vamos lá. Primeiro, se eu dissesse assim para você, de quantas maneiras nós podemos permutar 3 pessoas numa fila? Numa fila comum, daquelas filas de banco. Aí você diria o quê? Se fosse uma permutação simples, eu ia calcular aqui P3, né? Permutação de 3 pessoas. Aí daria o quê? 3 fatorial, né? Assim? Aí 3 fatorial que você sabe que daria 6, né? Não era assim? Por exemplo, se fossem as pessoas A, B e C, de quantas maneiras você poderia organizar elas na fila? De 6 maneiras. Quais seriam essas maneiras? Aí você poderia dizer que as maneiras seriam, vamos colocar aqui, ó, as possibilidades. Ó. Você poderia organizar sendo ABC, né? Poderia ser também CAB, poderia ser também BCA, poderia ser também BAC, poderia ser também CBA, poderia ser também ACB. Veja só. Não é isso? Ó? Tá aí, as 6 possibilidades. Ó. ABC, CAB, BCA, BAC, CBA, ACB. Bom, acontece que o nosso problema agora é o seguinte. Nós vamos organizar essas 3 pessoas não mais numa fila comum, numa fila de banco, e sim numa mesa circular. Tá certo? Então, por exemplo, se eu organizar aqui, ó, a pessoa A pessoa B e a pessoa C. Vou chamar esse caso aqui do caso ABC. Se eu organizar assim, ó, a pessoa C, a pessoa A e a pessoa B, vou chamar esse caso de CAB. E se eu organizar assim, ó, a pessoa B, a pessoa C e a pessoa A, vou chamar esse caso de BCA. Professor, são 3 casos diferentes, né? Parece que são 3 casos diferentes, mas na prática são, na verdade, o mesmo caso. Não são 3 casos diferentes. Por que não? Porque o que aconteceu aqui, pessoal, nesses 3 casos aqui de cima, é que a gente simplesmente pegou a mesa e girou ela no sentido anti-horário. Quando eu giro a mesa no sentido anti-horário, o A vai para a posição do B, o B vem para a posição do C e o C vem para a posição do A. Aí vira esse caso. Ó. Que quando eu também giro aqui no sentido anti-horário, aí é o C que vem para a posição do A, o A vai para a posição do B e o B vai para a posição do C. Ó. Aí fica assim. Ou seja, esses 3 casos aqui, na prática, eles representam a mesma situação. Ó. Esses 3 casos aqui, então, na verdade, eles representam uma única situação. Ó, ó que invocado. Agora aqui não. BAC já é diferente, ó, de ABC. Né? Porque se você reparar, eu só troquei de posição aqui esses 2. Ó. Agora vamos lá. Esses 3 casos aqui de baixo,
eles também representam a mesma coisa. Quer ver? Gira a mesa aqui no sentido anti-horário. O B vem para a posição do A, o A vai para a posição do C e o C vem para a posição do B. Ó. Então esse caso BAC termina sendo a mesma coisa do CBA. Que por sua vez, quando eu girar aqui também no sentido anti-horário, C vem para a posição do B, B vai para a posição do A e o A vai para a posição do C. Ó. Vai ficar assim, ACB. Ou seja, BAC é a mesma coisa de CBA, que é a mesma coisa de ACB. Isso aqui tudo configura um único caso. Ou seja, na permutação circular, na permutação simples, quando a gente permuta 3 elementos, dá 6, né? Na permutação circular, deu quanto? Deu um caso aqui de cima e um caso aqui de baixo. Ó. Então, a permutação circular de 3 elementos deu como resposta 2 casos. Ó. Será sempre assim. Ó. Por que deu 2 casos? É só você pensar assim. Ó. A permutação circular de um número é só você pegar esse número, diminuir uma unidade e aplicar o fatorial. Olha como funciona. Permutação circular de 3. Pega 3, diminui uma unidade, fica 2. O que é 2 fatorial? 2, ó. Ah, Raul, então se fosse para permutar 4 pessoas numa mesa circular, daria quanto? Permutação circular de 4, diminui 1, fica 3. Aí o que é 3 fatorial? 6. Então, ao permutar 4 pessoas numa mesa circular, nós teríamos 6 maneiras de dispor essas pessoas na mesa. 6 maneiras distintas. Beleza, moçada? Então, permutação circular de n elementos vai ser sempre n menos 1 fatorial. Tranquilo? Então, vamos guardar essa relaçãozinha e vamos aplicar ela nas questões. Tá joia? Vamos em frente. Galerinha, eu vou agora fazer a questãozinha número 26 aí de permutação circular. Beleza? Nessa questãozinha 26, ele está dizendo assim, ó. Uma joia tem um formato a seguir. Nas partes marcadas com as bolinhas, deverão ser incrustadas uma turmalina, uma ametista, uma água marinha, um topázio e um diamante. De quantos modos diferentes isso poderá ser feito? Galera, é como se ele perguntasse de quantos modos diferentes a gente pode permutar esses 5 espacinhos, ó, essas 5 bolinhas numa região circular. É o que a gente acabou de aprender, ó. O que é uma permutação circular de n elementos? Você já aprendeu que é só pegar o total de elementos, diminuir 1 e colocar o fatorial. É assim a formulazinha? Então vamos lá. A permutação circular de 5 elementos vai ser 5 diminuindo 1 com o fatorial. Então vai dar 4 fatorial. 4 fatorial que você já sabe que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vai dar então um total de 24 possibilidades. Beleza? Então nós temos 24 maneiras de organizar essas 5 pedras nessa regiãozinha circular. Tranquilidade, né? Show? Então vamos lá. Vamos para a próxima. Galerinha,
Página 44, ainda, continuaçãozinha, questãozinha de número 27. Vamos ler. Uma roda gigante tem 7 cadeiras. De quantos modos diferentes 7 pessoas poderão se sentar nessa roda gigante? É o mesmo esquema dessa questão anterior. Só que ao invés de você organizar 5 pessoas na região circular, você vai organizar 7. Ou seja, permutação circular de 7 elementos, que obedecendo a formulazinha, a gente já sabe que fica 7 menos 1 fatorial, ou seja, 6 fatorial. E 6 fatorial, você já sabe que é 6 vezes 5 fatorial. 5 fatorial, você não já sabe que é 120? Se você multiplicar 6 por 120, vai dar pra gente 720, ó. Beleza? Tranquilo? Então, essa foi a questãozinha número 27. Vamos para a questãozinha de número 28. Vamos lá. Olha só. Na questãozinha 28, como é que ele está falando aí? Ele diz o seguinte. Vamos ler. 5 crianças vão formar uma roda de ciranda. De quantos modos diferentes elas podem formar essa roda se Cláudia e Rodrigo, 2 das 5 crianças obtidas, ou melhor, das 5 crianças citadas, devem ficar sempre uma do lado da outra? Pessoal, aí é o seguinte, se a Cláudia e o Rodrigo devem ficar sempre juntos, vamos usar aquele lance de considerar que eles vão ser como se fosse uma coisa só. Então assim, a gente tem aqui a roda, então nós vamos considerar Cláudia e Rodrigo como sendo uma coisa só. Nós vamos pegar aqui, ó, ao invés de 5, vamos pegar 4 pontinhos, ó. Como se aqui fosse Cláudia e Rodrigo, né? Uma coisa só. Aqui fosse A, B e C. Então, na verdade, é como se a gente estivesse calculando aqui uma permutação circular de 4 pontinhos, ó. De 4 coisas. E a permutação circular de 4 coisas, você já sabe que vai ser o quê? 4 menos 1 fatorial. Ou seja, vai dar 3 fatorial. E 3 fatorial você sabe que é 6. Aí você diz assim, Raul, então a resposta é 6? Cuidado. Para cada uma dessas 6 situações, você pode ter a Cláudia à esquerda do Rodrigo, mas você pode ter também o Rodrigo à esquerda da Cláudia. Eles podem trocar de posição entre si, ó, né? Então, eles podendo trocar de posição entre si, quer dizer que aqui há ainda uma permutação de 2 coisas, né? 2 elementos podendo trocar de posição entre si. Então a resposta não vai ser 6, vai ser 6 multiplicado por 2, ó. Que aí fecha em quanto pra gente? Fecha em 12, ó. Né? Então é como se para cada uma das 6 situações eu pudesse ter Cláudia Rodrigo ou Rodrigo Cláudia. Então eu não vou ter 6 situações, eu vou ter o dobro, né? Vou ter 12, ó. Beleza, moçada? Então é um assunto tranquilo, tá certo? Fizemos aqui as 3 questõezinhas que tinha aí no seu livro, dessa partezinha de permutação circular. E aí, para terminar o nosso capítulo de combinatória, só falta a gente falar aí da parte de combinações completas. Belezinha? Então, sucesso para vocês. Bons estudos!